Olá pessoal, eu sou o professor Israel Moreira da MS Fire. Hoje a nossa aula vai ser sobre o tratamento de uma parada cardiorrespiratória no pré-hospitalar e no intra-hospitalar e o que muda com o Covid-19, ok? Inicialmente você precisa saber que sobre o Covid-19 você tem que usar os equipamentos de proteção individual. Na verdade, os equipamentos de proteção individual já é usado há muito tempo. Só que muitas pessoas acabavam relaxando, acabavam descansando e não faziam, ok? Então se liga aí, a tua proteção individual é primordial, tem que começar agora, antes de qualquer coisa. Então chegou no local da ocorrência, faz a segurança no local, verifica se todo o local está seguro, em seguida verifica a tua segurança. Quando se trata da segurança do socorrista, quando se trata da minha segurança, nós entramos agora com os nossos equipamentos de proteção. Daí então a gente vai usar máscaras, ok? Vai usar esse outro tipo de máscaras. Inclusive, na ausência delas, tem até máscaras de pano que estão sendo confeccionadas aí. Tem que se ligar no pano aí se realmente é dupla face, se não passa a secreção, para que você possa realmente dar uma proteção na questão da utilização das máscaras, ok? Além de usar isso aqui, você vai utilizar o óculos de proteção. Equipamento de proteção individual inclui o óculos, tá bom? Utilizando-se desse material, você vai utilizar das luvas. E as luvas, luvas descartáveis, tá bom? Ou as luvas cirúrgicas, que aí a gente vai ver aí no caso se for intra-hospitalar ou se for pré-hospitalar. Na verdade, isso aqui são luvas de procedimento que você vai utilizar para proteção sua durante o seu tratamento com o paciente. E com essa presença do Covid-19, mais do que nunca, um profissional deverá utilizar esse equipamento, que ele é um equipamento que vai dar uma proteção na face do paciente, onde além do óculos que você está usando, além da máscara que você já pôs, você vai colocar esse capuz, essa frente aqui, completa, que é para dar uma proteção maior, as gotículas não caírem no seu rosto, não caírem na sua face, e você ter uma proteção ainda acima, principalmente com essa Covid-19 aí. Lembro para você que isso era para ter sido muito tempo atrás, mas agora intensificado, então utilize o teu material. Feito esse procedimento, nós vamos realmente para compreender como fazer o atendimento de uma vítima, ok? Então nós vamos para o próximo slide, para vocês compreenderem aqui, ó. O tratamento de uma parada cardiorrespiratória no intra-hospitalar e no pré-hospitalar, vamos começar pelo pré. A primeira coisa, o elo da sobrevivência é o acesso rápido. A segunda coisa é fazer as compressões torácicas, se necessário for. A terceira coisa é o acesso do DEA. E a quarta coisa, nós temos aqui o serviço médico de emergência. E por fim, o tratamento hospitalar. Então vamos ver como é que tudo isso funciona na prática. Você vai chegar na ocorrência, já se verificou a segurança do local, a segurança do ambiente, verificou a sua segurança, colocou todos os parâmetros e aí você vai agora abordar o paciente, tá bom? Na abordagem do paciente, observa aí, ó, você vai chegar até o paciente, chegou para a vítima aqui e vai conversar com ele. Cidadão, senhor, senhora, o que foi que aconteceu? Quando você tocar no paciente, você vai verificar se ele tem resposta. Se ele não te responde de jeito nenhum, se não há resposta, nós temos um paciente inconsciente. Toda vítima inconsciente é uma vítima de emergência. Então liga o 92, liga o 93, pede ajuda, ok? E aí nós temos no primeiro elo da sobrevivência no pré-hospitalar. Você tem que pedir acesso rápido, ok? Nesse próximo momento, você vai verificar respiração e pulsação. Observa aqui, ó, na verificação da pulsação, você vai verificar o pulso no pescoço do paciente ou no membro do paciente também, no braço, sobretudo no pescoço do paciente, verifica se ele tem pulso. Verifica o processo respiratório, se ele está respirando ou não. Anteriormente havia um processo que a gente fazia ver, ouvir e sentir, onde a gente abria a boca do paciente, encostava o rosto próximo ao rosto do paciente e olhava a expressão do tórax
Porém, com essa presença do Covid-19, muito mais ainda, os profissionais vão se expor. Então, para que isso não aconteça nessa exposição, você vai usar um outro meio de verificar a respiração do paciente. Isso é chamado lá no PHTLS de preferência e princípio. Qual é o princípio? Saber se ele está respirando. Qual é a preferência? Verificar como eu vou fazer esse procedimento, tá bom? Então, o fato de eu verificar a respiração, nessa posição aqui, verificar a expansão torácica, eu estou alcançando o princípio. A preferência é como eu vou fazer, tá bom? Então, só recapitulando, cheguei no local, conversei com o paciente, verifico se ele me responde. Se ele não me responder, nós temos uma vítima inconsciente. Vítima inconsciente, acesso rápido, peço ajuda. Próximo passo, verifico o pulso e verifico respiração. Não tem pulso, não tem respiração, inicia-se rapidamente o processo de compressões torácicas. As compressões torácicas, elas são feitas no terço inferior do externo, tá bom? No terço inferior do externo será colocado a base da mão mais forte e a outra mão sobreposta a ela. Havia uma literatura bem anterior que falava o seguinte, que quando você for fazer a verificação, encontra-se as duas últimas costelas, encontrou um apêndice xifoide, 2 dedos acima, coloca-se a base da mão mais forte. Ora, exatamente um 6 por meia dúzia, encontrou aqui exatamente o terço inferior do externo. Coloquei a base da mão mais forte e a outra mão sobre ela, vou fazer as compressões torácicas. As compressões torácicas, elas deverão ter uma profundidade num adulto entre 5 a 6 centímetros. O protocolo da AHA, Associação Americana de Cardiologia, ela diz que tem que ser de 2 polegadas a 2,4 polegadas, ok? Então você vai fazer aqui as compressões, que serão entre 100 a 120 compressões por minuto. Lembrando que você tem que respeitar a profundidade e tem que respeitar o retorno dessa expansão. Então, quando eu fizer as compressões torácicas, eu vou fazer as compressões torácicas de 100 a 120 compressões torácicas por minuto. Isso numa parada lá, coloca para mim, por favor. Numa parada cardiorrespiratória. Lembra que eu falei para vocês que eu vou solicitar a presença de um socorro? Eu pedi ajuda nessa presença, a ambulância virá trazendo o DEA, que é o desfibrilador externo automático. Eu quero dizer para vocês que o desfibrilador externo automático não substitui a compressão torácica, tá bom? O desfibrilador externo automático, o DEA, que virá junto com a ambulância, com o pessoal que vem do socorro básico ou socorro médico, ele vai fazer um processo de desfibrilação. O coração estará em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular para que o DEA entre em ação. Se em uma dessas situações não estiver acontecendo com a vítima, o DEA não estará entrando em ação. Então o DEA não substitui a compressão torácica. Nós teremos uma outra aula para falar somente sobre o DEA. Então vamos lá. Serão as compressões torácicas, onde você vai fazer de 100 a 120 compressões torácicas por minuto. Essa será a pressão e você tem que respeitar a subida e a descida do tórax. Finalizado as 120 compressões torácicas, você checa pulso. Não tem pulso, vai reiniciar todo o processo. E aí vai ser um ciclo verificando até que a ajuda chegue, até que o serviço hospitalar chegue, tá bom? Nesse instante, se você for um serviço pré-hospitalar e já tiver equipamentos, e aí existe um equipamento aqui, chamado BVM, bolsa, válvula, máscara. Esse equipamento aqui substitui a ventilação boca a boca, onde você vai fazer a ventilação. Se eu tiver esse equipamento,
ou não, se eu tiver esse outro equipamento aqui, ó, chamado Pocket Masker ou máscara de bolso, se eu tiver esse equipamento, as minhas compressões já não serão agora mais de 100 a 120. Lembra que a nossa aula está falando a RCP referente ao Covid-19, você não vai botar a boca na boca de seu ninguém. Se você tiver o equipamento, você vai auxiliar com esse equipamento na hora de fazer a reanimação cardiopulmonar, tá bom? Então, digamos que eu tenho esse equipamento aqui, ó. Então, vamos lá. Se liga aí. Eu vou fazer 30 compressões, e agora já não serão mais 120, serão 30 compressões no terço inferior do externo, com os braços retesados, uma mão sobreposta à outra, utilizando os equipamentos de proteção individual, e serão 2 ventilações. 1, 2, de forma bem vigorosa e forma efetiva, e novamente 30 compressões. E aí você vai intercalar entre 30 compressões e 2 ventilações. 30 compressões e 2 ventilações. Lembrando que se eu tiver o equipamento, se eu não tiver esse equipamento, chamado BVM, Bolsa Válvula Máscara, se eu não tiver a Pocket Máscara, eu vou utilizar apenas das compressões torácicas, ok? Daí então, isso para um adulto. No infantil, nós vamos já falar para vocês aí, tá bom? Então vem para cá, olha aqui, ó. Isso eu tô no pré-hospitalar. Se eu tiver dentro do hospital, a vigilância tem que acontecer o tempo todo. Você que é profissional dessa área, que trabalha no hospital, que trabalha dentro da rede hospitalar, o tempo todo você tem que estar ligado, acompanhando, visualizando o tempo todo os pacientes. Visualizou uma intercorrência, nessa hora o elo da sobrevivência de solicitar, ele está dizendo que você tem que pedir ajuda, você tem que pedir ajuda a outros profissionais. Quando você pede ajuda a outros profissionais, vai ser o médico intervencionista, vai ser o enfermeiro de plantão, vai ser um outro socorrista de plantão. Não se dê como forma de herói, você precisa de ajuda. Uma boa compressão torácica, uma boa ventilação, sendo bem efetiva, com a equipe bem treinada, existe a chance de sobrevida do paciente. Então, o elo da sobrevivência no intra-hospitalar, ele diz que você tem que pedir ajuda. Conversou com a vítima, constatou a parada cardiorrespiratória, de pronto já inicia as compressões torácicas, ok? Quando você inicia as compressões torácicas, exatamente o elo da sobrevivência que vai estar dando continuidade. Então, nessa hora, vai chegar o DEA. Você não já pediu ajuda? Quando você estava atento, que você pediu ajuda, iniciou a RCP, chegou o elo da sobrevivência, trazendo o DEA. Nesse elo da sobrevivência, dando continuidade, esse paciente vai ser levado para uma UTI, que é uma intervenção maior. A diferença é que dentro do hospital não tem a ação da ambulância, mas tem a atenção do profissional estar o tempo todo ligado. Então vem para cá, vem comigo. Recapitulando, chegou na ocorrência, você, primeira coisa, se paramenta completo, total, verifica se o local está seguro, verifica a segurança no local, verifica a tua segurança, a segurança da tua equipe, a segurança das pessoas que estão envolvidas e a segurança da vítima. Na tua segurança, se liga aí, o Covid-19 é muito mais ainda, precisa ser intensificada a prevenção contra ele. Usa máscara, usa o avental, usa óculos, usa luva, usa todo o material. Chega para o paciente, vamos lá, e conversa com ele. Cidadão, o que foi que houve? O que aconteceu? Posso te ajudar? Se ele me responde, nós temos uma vítima consciente. Se ele não me responde, nós temos uma vítima inconsciente. Peço ajuda. Abertura de via aérea, verifica se tem alguma coisa impedindo ele respirar, faz a checagem de pulso, no pulso central. Se não houver pulso, já inicia as compressões torácicas no terço inferior da linha do externo, que dá exatamente em cima da linha dos mamilos.
e aí eu não tenho nenhum equipamento, serão de 100 a 120 compressões por minuto, efetivamente trazendo uma profundidade de 5 a 6 centímetros de profundidade, ok? Feito isso, terminadas as compressões, eu verifico o pulso. Não tem, eu vou continuar até que a minha ajuda chegue. Mas nem sempre eu vou estar atendendo um adulto. De repente, eu estou atendendo uma criança, tá bom? E se for uma criança, um bebezinho aqui, ó, nesse caso, eu vou usar apenas 2 dedos. Eu vou conversar com o bebê, vou dar uma proteçãozinha no bebê, garoto. Vou chegar, tentar conversar com ele, adquirir dele uma resposta. Se ele não me responde, a vítima está inconsciente. A resposta dele vai ser se mexer, chorar, alguma coisa desse tipo. Tá bom? Checagem de pulso. Devo lembrar que no bebezinho, não dá para verificar pulso no pescoço, que é muito perto aqui, ó. Eu vou verificar o pulso na axila ou vou verificar o pulso no fêmur do bebê. Verificado o pulso aqui, não tem pulso, nós temos um paciente com uma parada cardiorrespiratória. Verificada a respiração do paciente, não tem respiração, inicia-se as compressões torácicas, tá bom? Nessa hora, se eu estiver fazendo uma criança, serão apenas a utilização de 2 dedos, tá bom? Levando em consideração, se eu estiver sozinho, serão 2 dedos nessa posição. Se eu tiver com 2 socorristas, aí eu vou colocar o paciente nessa posição, enquanto um outro profissional faz a ventilação, que ele vai utilizar o BVM, que é o bolsa, válvula, máscara infantil, tá certo? Nessa posição, eu vou fazer a compressão no tórax nessa maneira aqui. Então, assim, ó, para vocês compreenderem melhor, olha aqui para mim. Para vocês compreenderem melhor, resumindo bem muito para a cabeça de vocês ficarem tranquilos. Se vocês pegarem um adulto que não tenha respiração, se houver um adulto que tenha parado a respiração e a pulsação simultaneamente, se pegarem um garoto ou se pegarem uma criança, vamos lá. Se for um adulto, você vai utilizar as 2 mãos sobre o tórax do paciente no limite inferior do externo. Se for um garoto, você vai utilizar apenas uma mão. E se for um bebezinho, você vai usar apenas 2 dedos. Então, lembrando que tudo isso vai ser feito de 100 a 120 compressões por minuto, ok? E aí, galera, então assim, nós estamos finalizando a nossa aula de hoje sobre a questão da parada cardiorrespiratória com envolvido o COVID, o tratamento que você deve fazer. Se você gostou da nossa aula, inscreve-se aí no nosso canal, dá um like e fica atento aí, tá bom? Coloca lá, marca o sino, que a gente vai estar voltando com novas aulas, e quando você ativa o sino, na hora que nós colocarmos a próxima aula, o próximo vídeo, você vai estar recebendo a notificação. Então, MS Fire, onde a teoria vira realidade.